esses últimos 2 dias, falou e deu o que falar, né? Boa noite, Simone Tebet. Boa noite, Bárbara. Assim, estou ficando agora nervosa, né? Depois desse currículo aí, desse rufar dos tambores aí, é um prazer muito grande. Queria dizer para vocês que é o primeiro podcast que eu faço como pré-candidata a presidente da República, que me traga sorte. De qualquer forma, já estou muito feliz de saber que o primeiro podcast está sendo idealizado. Então, já vou lhe interromper. Mulheres. Já vou lhe interromper, já vou lhe dizer o seguinte: eu sou madrinha de 22 casamentos. 8 desses casais dos quais eu sou madrinha, eu apresentei um para o outro. Então, eu dou sorte. Opa! Eu dou sorte. Então, Bárbara, vamos lá. pode me chamar quantas vezes quiser, viu? Vamos Então, fazer tá uma bom. por mês até a eleição, tá? Tá bom, pode ser, pode ser. Mas, senadora, Obrigada pelo que bom convite. tê-la aqui. Que bom que somos mulheres falando sobre os assuntos que nos interessam. E eu quero saber, bom, primeira pergunta, evidentemente, como é que estar num covil de leões e se fazer respeitar. Porque ontem, me parece que o Renan Calheiros já tinha falado para o Procurador-Geral da República, para o Aras, porque parece que ele não quis receber a CPI da pandemia, do Covid. Ele não quis realmente aceitar a denúncia, porque ele falou que não estava bem formulada, que não estava bem explicada, que vocês tinham que fazer uma denúncia, sendo que esse não é o papel de vocês, senadores. Esse é o papel do Ministério Público, não é isso? E ele parece que o Renan o censurou e ele não ligou muito. Mas daí, quando foi a senhora, ele ficou meio chateado. É verdade isso? Pois é, Bárbara, é uma coisa interessante, né? Quando a gente fala assim em racismo no Brasil, todo mundo sabe que o país tem um racismo estrutural e nós temos uma dívida muito grande, né? Com a população brasileira, inclusive numa luta por equidade em todos os sentidos racial. Mas quando a gente fala que há misoginia no Brasil, que há uma forma de discriminação da mulher, as pessoas falam isso é mimimi, isso é coisa de mulherzinha. Foi preciso uma CPI para mostrar que nós, mulheres, nas nossas atividades particulares, né, ganhamos 25% menos que os homens exercendo as mesmas funções, e mesmo quando chegamos ao status de um senador da República, nós ainda temos barreiras, temos que bater na porta, temos que empurrar essa porta e recebemos esse tipo de situação. Não vamos nos esquecer do episódio, né, lamentável de um ministro do presidente Bolsonaro praticamente me chamando de histérica, quando na realidade ele tinha sido agredido pelos senadores. Na minha fala, eu é que estava descontrolada. É um termo muito utilizado para uma mulher quando a mulher tenta erguer a voz, tenta se defender. Então, é um pouco disso. Eu me lembro aqui, meu nome é Simone, por conta de Simone de Beauvoir. Meu pai gostava muito de Jean-Paul Sartre, e a companheira dele chamava Simone, né? Simone de Beauvoir, todo mundo sabe. E ela tem uma frase que eu acho muito interessante. E a gente custa, como mulher, a entender isso, que a mulher não nasce mulher, ela tem que se tornar mulher. Né? Nós nascemos dentro de uma cultura em que somos criadas para sermos, né, aquela menina do lar, dentro de casa. E aí a gente vai para a rua, para o mercado de trabalho, e vê tanta dificuldade, a gente tem que se empoderar, tem que virar protagonista da nossa própria história, tem que romper barreiras. E eu fui criada dessa forma. Eu era uma pessoa tímida, uma pessoa que tinha dificuldade de conversar, nunca fui líder de turma. E à medida que as dificuldades foram se impondo na minha vida profissional e depois na política, eu fui tendo que virar protagonista da minha própria história, porque, no fundo, eu estava defendendo, representando todo o povo do meu estado, homens e mulheres, mas sabia do meu papel como mulher subrepresentada na política brasileira. Então, acho que é um pouco disso. Né? Como é que foi? Hoje eu tenho coragem de enfrentar qualquer coisa. Primeiro, porque a vida me trouxe a este momento. Fui a primeira mulher prefeita da minha cidade natal, reeleita prefeita, primeira mulher vice-governadora, primeira mulher presidente da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher do Congresso Nacional, primeira mulher presidente da comissão mais importante, que é a Comissão de Constituição e Justiça, tida como masculina, a primeira candidata à presidência do Senado em 198 anos de história. Então, acho que a vida me forjou, né? E sou corajosa pelo Brasil. Eu acho que é minha obrigação. Então, eu hoje enfrento qualquer desafio, inclusive de ser a única pré-candidata à presidência da República num momento difícil, onde os debates vão ser
difíceis, porque nós vamos ter que enfrentar discurso de ódio, de fake news, mas eu estou preparada, como todas as mulheres guerreiras hoje estão preparadas para enfrentar os desafios da vida. Eu vou fazer mais uma, depois eu vou passar. Eu vou já passar para a Juliana, porque a Juliana está num frenesi, eu vou passar para cá, e depois eu já passo aqui e tal, e depois... Bárbara, sabe que eu acho? Ou eu ou ela trazemos chuva, porque no dia do nosso evento, do lançamento do livro, eu saí lá da Paulista debaixo de chuva. Agora eu cheguei no estúdio aqui, chovendo. Chovendo cântaros. A culpa é dela, não é minha. Mas eu lembrei disso, senadora. Você acredita? Eu vou falar assim, gente, a senadora vai falar que coisa, né? A chuva. Eu posso dar uma sugestão? Chamar uma das meninas que estão lá primeiro. Não, que eu quero só fazer isso, porque assim a gente dá já uma explicação sobre a senadora para as pessoas que não a conhecem tão bem, para os nossos assinantes do nosso canal e para as pessoas que precisam conhecer a senadora, porque é imperativo e imperioso que eles a conheçam. Então eu queria só falar primeiramente do seu pai, do Rames Tebet, que é um senador que faleceu em 2007, 2007, que era uma pessoa muito respeitada em todos os sentidos no Congresso Nacional e que fez grandes coisas, era advogado também, e que é um senador que deixou grandes e boas lembranças. E nesse momento que o Brasil está passando, onde a política está sendo escrachada, onde a democracia está sendo ameaçada o tempo inteiro, eu queria perguntar só se a senhora entrou na política por conta do seu pai e porque foi uma herança política essa, e como é que foi viver à altura, chegar a ser, conseguir ter uma performance à altura do seu pai, porque é isso que aconteceu. Agora eu vou ter que confessar aqui, já que nós estamos num programa que chama Grande Verdade, né? Nós temos que ser verdadeiros. Eu nunca pensei em entrar na vida pública, eu nunca quis, porque eu era apaixonada por política. Eu faço política desde os meus 15 anos, quando eu fui do movimento por Diretas Já. Depois, na universidade, no Rio de Janeiro, quando eu fiz a Federal do Rio de Direito, eu tive o privilégio de ver pela televisão, acompanhar a Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição Cidadã sendo erguida, né? Aquela Constituição que garantiu direitos fundamentais para as pessoas, direitos sociais. Depois, no Fora Collor, já na universidade. Mas a minha verdadeira vocação é sala de aula. Eu sou professora, com muito orgulho, dei aula 12 anos de Direito Público, e eu dava aula sobre administração pública, como é que se administra uma cidade, um estado, um país. E, ao paralelo, eu trabalhei na Assembleia Legislativa por 6 anos, eu fazia projetos de lei e tudo. E as pessoas começaram a procurar meu pai. Falou, olha, sua filha tem veia política, né? Sua filha tem que entrar para a política. E meu pai falava, não, é um na família, não tem isso. E até que ele resolveu insistir comigo. E eu levei 4 anos para decidir entrar na vida pública, porque, para mim, a grande referência da família era ele, né? Naquele saudoso tempo em que nós tínhamos estadistas no Brasil. Sim. E que é o que falta hoje no Brasil, né? Nós podemos ter líderes, mas estadistas que possam, né, mostrar, que sejam luz para o Brasil, né? Basta existir, que iluminam os caminhos para a gente poder trilhar, isso, o Brasil está carente. Então, foi dessa forma que eu entrei para a vida pública. Ele me empurrou, quase que por livre e espontânea opressão, e hoje eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu me sinto realizada fazendo o que faço. Maravilhoso. Bom, qual das duas meninas quer abrir os trabalhos? A Iô já bateu a mão antes. Me senti no Celso Portiolli agora. Me senti no Celso Portiolli, batendo no botão. Exatamente. Vai, Iô. Corta na cara. Cara, a conversa já começou de alto nível, né? Aí no estúdio, o Bapê não poder ter ido, mas enfim, já fica aí meu agradecimento para você, senadora, por ter disponibilizado esse tempinho para conversar com a gente. E eu queria já entrar nos problemas, porque afinal a gente está num período muito difícil do ponto de vista sanitário, do ponto de vista econômico, em vários sentidos. Mas falando da minha área, que é economia, como é que você enxerga aí um futuro governo, né? Quais são os desafios? Porque a gente sabe que tem desafio do lado de inflação, tem desafio do lado de emprego.
A gente viu, né, que a última taxa de desemprego até deu uma leve queda, mas quando você olha os números mais detalhadamente, você vê que a renda caiu e que tem outros problemas que tem ali no meio, né, dos números que estão sendo levantados pelo IBGE. Qual que são os desafios do campo econômico? É conta pública, é emprego, é inflação, ou o maior desafio, né? Porque, na verdade, acho que todos os campos econômicos aí estão com bastante desafio para o futuro presidente ou futura presidente. Bom, Yolanda, do lado econômico, porque eu acho que antes disso até tem um desafio maior, que provavelmente eu vou conversar com a Isabela sobre isso. Do lado econômico, sem dúvida nenhuma, o maior imposto que mais judia do povo brasileiro é a inflação, né? Ela come todos os dias o salário do trabalhador e cada vez a dona de casa sai com a sacolinha mais magrinha do supermercado. Mas isso tem uma razão, então nós temos que combater essa razão. É a insegurança que o mundo e o Brasil têm nesse governo, de não acreditar. É óbvio que nós temos fatores externos, é óbvio que nós tivemos a pandemia, você tem, às vezes, a valorização ou desvalorização das commodities, você tem o preço do barril do petróleo que sobe, está batendo níveis recordes, isso impacta, porque tudo é dolarizado no Brasil, aumentou o preço do combustível, aumenta tudo em efeito cascata, mas nós temos fatores internos gravíssimos e que não precisamos estar convivendo com ele. E esse fator interno é que está causando essa miséria, essa desigualdade social. Hoje, o maior problema do Brasil é a desigualdade social, onde 1% da população brasileira, 1%, não dá nem para falar que é da população brasileira, detém 43% da fortuna do Brasil, do PIB do Brasil. Isso é inconcebível. Não por termos bilionários, que bom que venham mais, mas por termos um fosso de desigualdade onde você tem fila de pessoas esperando para comprar jato, avião, ao mesmo tempo que você tem que conviver com fila de pessoas no supermercado atrás de osso, porque não tem o que comer para colocar um pouco de proteína no caldo dos seus filhos. Então, diante dessa desigualdade, o maior problema é acabar com a miséria. O Brasil entrou de novo no mapa da fome. Mas eu gostaria apenas, assim, eu sei que a conversa vai ser longa sobre isso também, Yolanda, para dizer que foi uma das razões porque eu aceitei esse desafio de ser pré-candidata pelo meu partido. Porque nós não precisamos ter chegado, está chegando a esse ponto. Chegamos porque temos um desgoverno. Temos um presidente da República que não conhece a realidade do Brasil, que não liga para a realidade do Brasil, que não se importa com as pessoas. E o que é mais grave, né? Ele não conhece só os nossos problemas e as nossas mazelas, ele também não conhece a porta de saída. Ele não conhece as nossas riquezas, ele não conhece a imensidão do Brasil, que é capaz, sim, de alimentar o mundo como alimenta 800 milhões de pessoas no mundo e não dá conta de alimentar 200 milhões de brasileiros. A conversa é meio longa, mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso para não monopolizar demais. Fernanda, você agora. Olá, senadora. Olá, meninas. Boa noite para todo mundo. Vou pegar um gancho aqui nessa fala que a senadora acabou de fazer sobre a gente viver um desgoverno. Eu queria até uma ajuda até de compreensão. No final do ano passado, eu vi algumas matérias em que a senhora falou, ninguém imaginava que o governo do Bolsonaro seria tão ruim. Ninguém imaginava que ele teria tão pouco controle sobre os rumos do país. Essa declaração já foi feita no momento pós-pandemia, se não me engano, foi no final de dezembro. E aí eu queria entender o que a senhora viu em algum momento em que ele te deu sinais de que não seria um desgoverno. Assim, eu queria entender essa lógica, porque eu estudo esse assunto, acompanho a política há algum tempo, e desde sempre, inclusive acompanhando a carreira, né, no legislativo do Bolsonaro, imaginava que seria um desgoverno, imaginava que a gente teria problema. Claro que a pandemia atenuou isso, mas eu queria entender essa fala, como a senhora não imaginava, em que viés essa fala ela veio, assim, eu queria entender o contexto. É muito simples, eu falei porque estávamos terminando uma CPI, né? Eu imaginava, assim, e conhecia o presidente Bolsonaro como uma pessoa que cometeu misoginia, né? Não vamos esquecer que falou que uma deputada federal não merecia nem ser estuprada. Isso tudo nós já sabíamos, mas afinal ele é um ser humano. Eu não poderia imaginar que um presidente da República que tem a caneta na mão, que teve a capacidade estava ali na frente dele, foi oferecida uma das melhores vacinas do mundo para combater a pandemia no Brasil, nós seríamos referência, iríamos sair na dianteira, atrasou o processo por um negacionismo, por não acreditar em vacina? Não. Você imaginava? Eu confesso que não sabia que o presidente não acreditava em vacina e na ciência.
Eu sabia de todos, de uma série de defeitos dele, mas desse não. Então, quando eu entrei na CPI comovida com a dor das pessoas, com a nossa dor, com o nosso desespero. Mas eu saí indignada com o que eu presenciei. Eu estudei os processos, eu vi cada passo. Eu vi a omissão do presidente criminosa. Foi uma omissão criminosa. Quem é que podia imaginar que um presidente da República podia ver pessoas morrendo e assim mesmo continuar defendendo uma tese absurda de que era uma gripezinha e que por isso não precisava vacina, não precisava comprar vacina. Então foi nesse sentido, não foi em nenhum outro sentido. Eu já vi há algum tempo, vinha num processo aí de oposição ao governo, porque é um governo que fez com que o Brasil retrocedesse no mínimo de valores civilizatórios, um governo que estimula o ódio, que estimula a fake news, que de alguma forma ele denigre a honra das pessoas, né? Fake news é isso que faz, é calúnia, é difamação, é injúria, onde você não tem espaço de defesa, é um ataque ao direito das minorias, como se uma democracia não fosse um governo plural que abraça todos, que é um direito de nós sermos o que somos, de defendermos o que quisermos dentro dos limites da Constituição. Então, isso tudo eu sabia. Mas dizer que, me desculpa o romantismo, então, ou a inocência de achar, né, que teríamos pelo menos um presidente que teria a empatia com a dor alheia. Eu confesso que essa foi uma surpresa extremamente negativa. Então, foi nesse sentido, e eu agradeço você, Fernanda, porque eu apanhei nas redes sociais quando eu disse isso. Você não sabia? Eu nem disse para quem que eu votei, até porque o meu candidato foi o atual, inclusive, secretário aqui de Fazenda, Meirelles. Eu estava falando de uma situação circunstancial. E vou dizer mais, porque minha mãe chegou a falar isso. Eu não podia imaginar que eu teria a idade que tenho e ver um presidente da República negar vacina para os nossos filhos. Então, foi um pouco isso. Agora eu vou pegar no seu pé. Agora chegou a hora de pegar no pé. Antes de você falar, eu tenho que fazer uma parte aqui. A gente teve uma interrupção muito grande na democracia, que foi o impeachment. E o seu colega, o Renan Calheiros, seu colega de CPI do Covid, seu colega no Senado e seu colega de partido, ele acabou admitindo que foi um exagero, e muitas pessoas falam a mesma coisa, e que foi verdadeiramente um erro promover o impeachment da Dilma por pedaladas fiscais. Hoje em dia está se criando um consenso nesse sentido, e ele diz o seguinte, claro que foi um erro. A ideia de que todos os problemas se resolveriam com o afastamento da Dilma foi uma estratégia do Eduardo Cunha para governar sobre as costas do Michel Temer. E hoje a gente sabe que, graças às gravações que vieram a público, que os processos da Lava Jato foram corrompidos e contaminados. Eu pergunto, a senhora apoiou o impeachment ativamente. A senhora agiria de outra forma hoje? Quanto ao juiz Sérgio Moro, responsável pela má condução da Lava Jato, e esse dano irreparável à nossa democracia, que custa ao nosso projeto de desenvolver uma democracia, um retrocesso grande. Sobre o que vocês conversaram ontem? Então, são uma pergunta em duas partes. Bem rapidamente. Não, eu faria de novo. Eu sou operadora de direito. Então, assim, as pessoas às vezes se confundem um pouco. O impeachment é um processo jurídico e político. Então, você tem que ter realmente os dois elementos. Você tem que ter o elemento jurídico. O próprio Renan falou aí, olha, foi um erro fazer o impeachment por pedalada. Ele confirma que houve a pedalada. O Tribunal de Contas confirma que houve a pedalada. Você pode dizer o seguinte, pedalada fiscal para uns é uma coisa importante, para outros não. Por que o impeachment é um processo jurídico-político? A gente pode até depois, para o próximo, daqui 8 anos, discutir se nós não temos que mexer na legislação e tornar o processo um pouco mais rigoroso, para não ficar derrubando presidentes da República. Isso é uma outra coisa. Senadora, desculpa interromper aqui, mas seria muito cruel se tivesse acontecido também alguma coisa do gênero com a senhora, né? Sim, mas veja, por duas razões. A lei permite que por pedaladas fiscais e contabilidade criativa, sim, não vamos nos esquecer que a presidente Dilma vinha de para poder se reeleger, né? Ela interviu na economia, no setor energético, causou um problema de inflação, sim, um problema que quase quebrou um setor elétrico e se elegeu, se reelegeu. Sim. A partir daí, começaram todos os problemas. É um problema econômico, porque a CPI, o impeachment é um processo jurídico, onde a gente analisa, houve ou não houve elementos de crime de responsabilidade? Houve.
Mesmo havendo, eu tenho direito, como uma decisão política, Juliana, de não empichar ou de empichar. Então, tem os elementos jurídicos, aí eu vou para o segundo elemento. Mas no elemento político... Aí o elemento político ali é apoio popular ou perda de apoio popular na rua, porque não se faz impeachment sem apoio popular. Claro. Analisar a situação, se ela tem condições ou ele tem condições de permanecer no cargo ou não, porque essa é a essência do processo. Sim, mas ali naquele momento a gente tinha o Eduardo Cunha deixando ela governar. Aí é uma discussão lá da Câmara que é uma discussão política também. Exato. É uma outra situação. E que também só veio aparecer, se é que é verdade, posteriormente. Dentro do Senado nós não vimos isso. Mas lá na Câmara, nesse período, a mesma... facção, a mesma linhagem do grupo do Renan havia criado a Agenda Brasil, inclusive numa tentativa de criar uma pauta positiva para o governo. Então, eles estavam o tempo inteiro fazendo a apresentação dessa agenda. Não sei se a senhora se lembra da Agenda Brasil, que era o grupo do Renan apresentando numa tentativa... De derrubar. De não derrubar. Isso, exatamente, de criar uma pauta positiva. O que a senadora eu quero dizer é o seguinte... É que é muito grave o processo, ele seguiu um rito dentro da Constituição. Agora, é uma questão a ser analisada, sobre tese, na seguinte situação. Um Brasil que já passou por 2 processos de impeachment, em tão pouco tempo, quase teve um terceiro, ou quase teve um quarto, se tivesse acontecido o terceiro, agora também, se não temos que rediscutir os requisitos para avançarmos um processo de impeachment contra um presidente da República. Isso é uma outra história. Porque, agora, no fim das contas, o pedalada fiscal o que trouxe de volta a inflação. Porque, mas aí virou motivo político, sem ser sido uma conquista. Não, esse é o instrumento havia sido uma conquista muito grande do povo brasileiro, a responsabilidade fiscal. E isso, eu não paro de falar isso o tempo inteiro, porque as pessoas não se dão conta de que o fator que mais empobrece, como a senadora estava falando aqui, é o fator decisivo que faz a gente ter a desigualdade maior, porque a inflação ela é pior, ela incide. Desculpa. Ela incide principalmente quem é pobre. Quem é mais rico não é afetado. Não sente. Então, sim, mas aí isso que está falando, Bárbara, e o rito, senadora, claro, ele tem essa argumentação jurídica que a senhora apresenta, mas ele não deixa de ser de não ter sido instrumentalizado. Ele foi. Mas é uma casa política. Mas é política. Essa é a beleza da democracia. A Constituição diz o seguinte: se tem elementos jurídicos, é uma decisão política do parlamentar. Então, esse é o ponto. Mas é uma decisão política. De crueldade. Então, a minha pergunta... mas isso é crueldade. Mas calma, veja, há o elemento jurídico. Se não for uma decisão política, nunca vai ter ou sempre vai ter. Agora, nesse sentido... Só uma questão, que complementando essa dimensão, que é a seguinte. Acho que a gente pode discutir questões relacionadas ao rito do ponto de vista político e do ponto de vista jurídico. Mas tem um outro elemento que eu acho que pensa, inclusive, sobre a pré-candidatura de uma mulher agora na política brasileira, que é a presidente Dilma Rousseff, independentemente destas questões, ela foi alvo de misoginia, né? Então, ou seja, a gente teve matérias, teve acusações, e inclusive que nos leva a questionar se fosse um homem naquele contexto, se teria sido o mesmo processo, né? Então, ou seja, a minha pergunta por isso acho que a gente, voltar nessa questão. É por isso que quer saber se a senhora se arrepende ou não. De forma alguma, porque eu nunca cometi misoginia. Agora, é verdade que em momentos, enquanto ela estava presidente, mesmo no auge da presidência, em função das vezes de alguma fala mais infeliz, equivocada, que para um homem seria normal, para ela não era. Então, realmente, ela passou a ser uma figura que, se fosse hoje, teria meme. Aliás, teve, né? Aí, nesse aspecto, durante a gestão dela, houve misoginia? Houve. Agora, dizer que se eu tenho os elementos jurídicos que estão ali, e a minha decisão, ela tem que ser política. Ela não pode ser técnica. Eu não sou juiz, eu não sou promotor, eu não sou defensor. Eu sou um político. Ela perdeu as condições de governar. Eu tinha os elementos jurídicos. Eu falei, eu vou
votar a favor do impeachment porque eu estou segura enquanto operadora de direito. Ouvindo as ruas, inclusive. Não vamos esquecer da história e relembrar que saiu recentemente agora que um partido, que se não me engano pode até apoiar o PT, teria dito inclusive o seguinte, né? Houve até um certo estímulo do PT, ou o PT abandonou a presidente. Saiu uma matéria agora recentemente. Sim. Se é verdade ou não, eu não estou aqui para discutir. Mas eu estava lá, eu sei o que aconteceu. Sim. Né? E naquele momento, como é que estavam as ruas? Né? As ruas pediam, e nós somos agentes políticos, nós representamos a população. Agora, só para entender e deixar esse assunto muito claro, porque é uma coisa que Bárbara tocou, que é muito importante a gente mencionar. Né? As ruas pediram porque ela perdeu a capacidade de governar, com uma inflação descontrolada, índice de desemprego, etc., mas antes disso, ela cometeu um crime de responsabilidade. Não um crime, não na área criminal, na área política. Mesmo que a rua pedisse, mas não houvesse o elemento jurídico, nós não poderíamos abrir o processo de impeachment. Aconteceu. Certo. E não é porque é o homem ou porque é a mulher, porque também nós já tivemos um processo de impeachment em relação ao homem. A gravidade do processo era tanta que isso é importante a gente mencionar, que depois foram necessários 2 anos para pagar a conta de políticas públicas que ela tentou antecipar com recurso orçamentário dos anos seguintes, Sim. como, por exemplo, alguns projetos relacionados à habitação. Então, não é uma coisa simples. Quando a gente fala em responsabilidade fiscal, as pessoas falam, o povo está passando fome. Mas é isso. Para você fazer o social, você precisa ter dinheiro. Você precisa ter a conta organizada. É igual uma dona de casa que faz prioridades. Política é a arte de eleger prioridades. Sim. Ela vai no supermercado, ela compra primeiro o quê? O arroz, o feijão e o óleo. Aí, se der, ela traz para casa a mistura. Se não der, e for um caso de necessidade, ela até pode pegar um dinheiro emprestado. Mas se não for para comida, se for para comprar, sei lá, uma bolsa ou alguma coisa assim, e ela vai ter que fazer a conta muito bem para saber se ela, no mês que vem ela vai poder pagar esse empréstimo. Porque, do contrário, ela vai entrar no cheque especial, no cartão de crédito. É um pouco disso na gestão pública. Então, a responsabilidade fiscal, essas âncoras, não são para inglês ver ou para falar assim, porque é bonito economizar. Não. É a arte de escolher prioridades na área social. Para isso, você tem que conter gastos públicos. E essa é uma questão que eu deixei um pouco, Yolanda, meio na mão, que eu falei que a gente ia voltar a falar. Sim. O que é prioridade no país, na área econômica? Nós vamos ter que equilibrar essa balança. De um lado, conter gastos, né? Fazer o dever de casa. Até mesmo nessa reforma administrativa, não é essa que está no Congresso, tem que ir para a lata de lixo. Que fala que o servidor público é vilão, que tem que acabar com a estabilidade. Isso é uma balela, né? Nós temos que acabar com esses cheques, contra-cheque de 150 mil por mês, acima do teto do que prevê a Constituição, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Né? Tem que acabar com o juiz milionário, tem que acabar com... Não, gente, mas olha o nível também aqui da nossa... São questões mais embaixo, né? Já mexe com privilégios. Exato. Eu não gastei a pergunta, hein? Eu sei, não, calma. Nem começou, peraí, só um comentário. Peraí. Tá. É que a gente está ainda na pergunta do Sérgio Moro. Sim. Qual foi? Qual foi a conversa? O que vocês conversaram nesse encontro, então, não esquecendo que o Sérgio Moro é um ex-juiz, e como ex-juiz, ele não foi nem um tão grande juiz assim. Bom, isso tem a ver com a eleição, né? Sim, a conversa sim. com ele foi o tudo a ver seguinte, com a eleição. com o processo eleitoral, mais do que qualquer outra coisa. Nós estamos diante do seguinte cenário. Nós estamos diante da possibilidade de voltar ao passado, que, a meu ver, nós não queremos mais, ou permanecer com o atual presidente, que são os dois hoje que se despontam nas pesquisas, hoje, no processo. E estamos diante com vários candidatos do centro democrático. Fora ele, temos mais 2. Temos o juiz Sérgio Moro e temos o ex-governador de Ceará, Ciro Gomes. Então, o centro democrático... E o Dória? Não, faz parte do centro democrático. Sim, ok, desculpa. Dória, eu, Alessandro, Janone... Nós temos... Então, a conversa com o ex-ministro Sérgio Moro, que foi de uma transparência total, absoluta e muito sincera da nossa parte, foi que ele tinha que entender que hoje, né, você tem que fazer uma conta para chegar no primeiro turno e derrotar, hoje, pelas pesquisas, a princípio, tirar o presidente Bolsonaro
do primeiro turno. E que isso só se daria se lá na frente nós conversássemos e entendêssemos que nós vamos ter que caminhar com um único candidato centro. Sim. Né? E foi dessa forma a conversa, que é muito difícil ele conseguir hoje um apoio de qualquer grande partido, porque ele teria que sozinho crescer muito nas pesquisas. E a gente sabe que a política começa a partir, né, a eleição mesmo, a pré-campanha, vai começar a partir de abril. E até lá nós não temos tempo. Então foi um pouco nesse sentido a conversa, uma conversa E a senhora muito transparente. conseguiu convencer Não, o Marreco? Não, eu vi no ministro Sérgio Moro um pouco mais de entendimento de como é que funciona a política partidária, como é que funciona a política e qual é o quadro grave que nós temos hoje. Ele entende? Eu acho que dessa vez ele entendeu que o que está em jogo é essa polarização odiosa no Brasil, que se nós tivermos um segundo turno, Bolsonaro e Lula, o segundo turno termina em 2026. Sim. Bolsonaro e Lula no segundo turno, independente do resultado das urnas, nós vamos terminar o segundo turno dia 31 de dezembro de 2026, que é quando acabar o mandato do próximo presidente. Nós não vamos ter paz, e o Brasil precisa ter paz. As pessoas, a Yolanda perguntou de novo a questão econômica, eu falei, nós vamos falar do que é principal antes, mas antes da economia, o que nós precisamos saber, nós chegamos onde chegamos porque o mundo e o Brasil têm insegurança com o futuro do Brasil. Nós temos insegurança institucional, nós entramos numa crise sem precedente entre as instituições, um presidente que desarmonizou os poderes, que não respeita os poderes e a independência deles. Nós temos uma insegurança política, né, jurídica. As pessoas não sabem mais se o governo honra contrato, se não honra contrato. Cria uma insegurança que faz com que o dólar suba, a bolsa caia. Subiu o dólar, quem está nos assistindo, sobe o preço do arroz, sobe o preço do feijão, sobe o preço dos serviços básicos, sobe o preço da energia elétrica. É disso que nós estamos falando, de um presidente que criou crises artificiais. Como eu disse para a Yolanda, é fato que tem fatores externos em cima dessa crise, em própria pandemia. Mas, paralela a isso, as maiores economias do mundo, como a nossa, já está saindo dessa crise. Nós estamos cada vez nos afundando mais. A inflação de 2 dígitos, a geração das minhas filhas nunca tinha ouvido falar do que era inflação. Mas isso é provocado por crises artificiais. Eu me lembro que no final do ano, quando o presidente Bolsonaro resolveu falar besteira no final do ano, o dólar subiu, a bolsa caiu e o dólar não caiu depois. Então, essas crises artificiais que são criadas fruto dessa instabilidade. Bolsonaro perde a eleição, ou Lula perde a eleição num segundo turno dos dois, nós não vamos ter paz. Então, é por isso que eu faço parte também de um processo de centro democrático, onde nós estamos querendo e estamos conversando com todos os candidatos. Bem, e eu me apresento como pré-candidata. Agora é a hora da pergunta da Isabela. Obrigada. Bom, senadora, eu queria falar sobre a federação dos partidos, né? Porque a sua candidatura, o futuro da sua candidatura depende exatamente disso, né? Que eu acho que para quem está nos ouvindo, o que a gente tem se desenhando no horizonte é uma espécie de junção entre partidos com uma candidatura única que vale para municípios, estado e presidência. Como que a senhora vê essa mudança, né, para esse pleito? Então, essa é uma pergunta. E qual é como a senhora imagina que pode ser o futuro em relação ao MDB, né, em relação à federação e até uma eventual tentativa de acerto, por exemplo, eventualmente PSDB, MDB, senhora, Dória. Como é que a senhora vê isso? Não é uma questão de preferência, é uma questão de lógica, de conhecer a realidade político-partidária de cada um dos 3 partidos que estão nesse processo. MDB, PSDB e União Brasil, que era o antigo PSL e DEM. Começando por este partido, hoje ele tem o maior fundo, mas ele quer fazer uma grande bancada, que é natural. Com a junção desses 2 partidos, ele se torna um grande partido que tem que ser levado em consideração. Mas, a princípio, ele não tem pré-candidato ao presidente da República. Então, é mais fácil conversarmos com o PSL e DEM, leia-se União Brasil nesse momento, do que conversarmos com o PSDB, que tem candidatura própria também, pré-candidatura, e nós temos que respeitar, e eu respeito. Então, dentro desse aspecto, e no segundo aspecto, que se você olhar, fizer um raio-x do mapa no Brasil, nos palanques regionais, o MDB não briga com a União Brasil. Onde o MDB quer lançar candidato a governador, a União Brasil entra com candidato ao Senado, ou vice-versa, não há. Quando você coloca, você pode ter 1 ou 2 estados, mas nos 27 estados da Federação Brasileira, mais ou menos, é a tampa e a panela. A panela e a tampa, eles se complementam, e o MDB,
com União Brasil, pode se transformar na maior bancada do Congresso Nacional se falar em federação. Então, está bem adiantado, está bem conversado. É óbvio que muita coisa ainda vai acontecer e há uma expectativa que aconteça até o final do mês de março, que não passe de março essa federação. Já com o PSDB, é um pouco mais complicado, mas como nós somos e temos a mesma origem, né? O PSDB é um braço do MDB que nasceu lá atrás, há mais de 20 anos, isso facilita. Nós temos a mesma visão um pouco mais liberal na economia, embora progressista na pauta de costumes. Não vejo dificuldade em conversar com o PSDB. Não sei se seria uma federação ou uma união de um candidato único lá na frente. De qualquer forma, o processo está caminhando e você tem razão, Isabela. Eu concordo que o futuro do Centro Democrático depende dessas composições, seja em forma de federação, seja em forma de união. E só posso complementar só uma coisa? Em relação às coligações, a senhora acha que é um avanço, enfim, como que a senhora imagina do ponto de vista da estrutura mesmo, né, político, partidário? Eu tenho que achar, porque eu fui a relatora. Até porque é o seguinte, duas coisas que o Brasil tem que acostumar. Primeiro, com as prévias, elas não podem ser menosprezadas e muito menos ridicularizadas e tem que ser para valer, né? Uma vez feita, tem que se observar o resultado do processo. E o segundo é o seguinte, um dos maiores cânceres, um dos maiores problemas que gerava toda sorte de corrupção, fisiologismo, toma lá da cá, pedido de cargos e ministérios para apoiar o presidente da República, é o fato de termos uma quantidade excessiva de partidos no Congresso Nacional. Sim. Quer dizer, nenhum lugar do mundo tem isso. Nós chegamos a ter quase 40 partidos. Como é que um presidente da República consegue governar e administrar, né? Porque você precisa de apoio com 40. E entrou toda a sorte lá, mensalão, petrolão, que uns dizem que nem existiu, mas a gente sabe o que aconteceu, e toda a sorte de fisiologismo. Então, a partir do momento que a gente criou a cláusula de barreira, para dizer o seguinte, partido tem que ter voto. Se não tiver voto, não vai ter assento dentro do Congresso Nacional. Os partidos foram tendo que começar a se reinventar. Aliado a isso, nós extinguimos a coligação nas proporcionais, que era outro processo complicado. Coligou na proporcional, sabe aquele namoro que você casa num dia e separa no outro? Era isso que era a coligação. Era toda sorte de acertos que eram feitos. Então, houve uma tentativa de ressuscitar a coligação, que é o nocivo para a democracia, flerta com a corrupção, flerta com todo esse fisiologismo. Então, no lugar, nós optamos por algo que é ideológico, que é a federação. Os partidos pequenos, para sobreviverem, eles vão se unir. Não é para eleição, é um casamento a termo, é um casamento com prazo, mas não é um prazo de 24 horas. É um prazo que vai até o final do mandato. Sim. Então, é uma coisa que vai dar não só legitimidade, mas vai diminuir também, vai ajudar a diminuir o número de partidos dentro do Congresso Vocês Nacional. Vocês podiam ter escolhido um nome um pouco melhor, né? Porque federação lembra Star Wars. Vocês não deveriam ter feito não sei isso. Não sei quem que optou por esse termo. Veio da Câmara e a gente... This is a trial version of Breakaway One. Está para fazer uma propaganda para as mulheres, né? Nós votamos nessa mesma PEC, fui relatora, que agora o partido que eleger mulher ou negro vai contar, cada vaga, cada voto dessa mulher ou negro vai contar em dobro para o fundo partidário. E homossexual não? Mas é uma questão de... né? Pode ser no futuro trans, a gente homossexual. No futuro a gente pode analisar, porque eu acho que uma política é isso, né? É conquistas, a gente vai aos poucos... Sabe, eu antigamente só via... Não teve ninguém apresentando essa emenda. Pois porque antigamente eu só via... É porque o Jean Willis foi passear também, em vez de ficar aqui. Eu só via trans em boate gay, assim, em nichos, assim, em bueiros de noite e tal coisa. Hoje em dia, com essa exposição, essa evolução que houve, você vê trans de dia trabalhando, porque eles estão sendo aceitos pela sociedade, estão podendo... Mas a comunidade LGBTQI+, tem uma atuação muito importante. Mas isso foi espaço ocupado com militância e tal. Porque eles não podiam nem se apresentar à luz do dia, antigamente. Não podia. E hoje em dia, você vai nos lugares, você fala... Às vezes eu falo, esse cara é mulher, é homem e tal, é travesti, é trans, é transgênero. Eu nunca sei o nome. E aí me dizem que eu sou uma homossexual homofóbica, porque eu não sei o nome. Mas, em todo caso, continuando. Mas eu acho que são conquistas. Eu sou daquela, assim, da virtude do meio. Eu sou sempre pelo centro, assim. É melhor um pássaro na mão que 2 voando, que a gente chega onde quer. Então, a gente dá um passo, dá mais um passo e as coisas vão acontecendo. Mas ninguém apresentou essa emenda. Ninguém cogitou. Mas essa transversalidade de políticas públicas é uma coisa muito importante. Mas me dá um pouco de medo. Num país que hoje tem um presidente da República
que ameaça o direito das minorias, né, com o discurso de ódio, que depois nas redes sociais nós sabemos quantas pessoas têm que sair do país em função de baterem de frente com aquilo que o presidente está tentando implantar na mentalidade da população brasileira. Mas isso é uma relação muito a curto prazo, porque o que me dá medo dessa história toda... A não ser que ele se reeleja e fique 8 anos. Não, Você muda a essência de uma geração, não, que é isso o que nos preocupa. Mas o que me preocupa né? mesmo é o que já aconteceu, que o PSDB era um partido glorioso, que era um partido social-democrata, que tinha pessoas... Teve o Fernando Henrique... A Bárbara saudosista aqui. Não, deixa eu acabar meu raciocínio aqui, porque eu já estou velho, o negócio complica. O PSDB era um partido glorioso de gente progressista e capitalista ao mesmo tempo, e isso era uma coisa que era uma inspiração, era tão maduro, e ter aquele sociólogo que era nosso presidente, que ia pelo mundo falando coisas tão mais preparado do que todo mundo, era uma inspiração. E a gente era um partido de centro-esquerda. O que vai acontecer, porque agora a gente vai unir o PFL com... E esse caminho que a senhora aponta, que é do centro, a gente tem que ter um partido conservador que se preze nesse país, porque a direita no Brasil sempre foi um nojo. E a gente chama de direita alguém como Bolsonaro, como Silvio Frota, como esse general Heleno. Essa é a direita que a gente se identifica. E isso não é direita, isso é um bando de reacionários malucos, retrógrados, que não existe mais no mundo inteiro. Só nos Estados Unidos que estão revivendo essa coisa grotesca. Conservadores são gente de respeito, são gente que tem ideias diferentes dos socialistas, que eles querem governos enxutos e individualismo, e não essa coisa que o Bolsonaro acha que liberdade de expressão é isso que ele define, que pode partido nazista. Isso não tem nada a ver com ser conservador. E o que vocês estão fazendo aí, vocês estão pondo todo mundo junto e não dá espaço para esse centro e para essa direita. Isso que me preocupa, porque teria que ter dividido em 3. Tem que ter o centro, a direita e a esquerda. E isso é uma das razões que essa divisão de partidos, aí tem 59, 206, sei lá quantos, e a gente não respeita nunca isso. Você me desculpa, Bárbara, eu posso só fazer um comentário? Você acabou de fazer um elogio ao presidente da República, e isso eu não posso admitir. Você falou que o Bolsonaro é de direita. Ele é de extrema direita. Não, exato. É isso que eu não falei isso. Direita. É justamente isso que eu estava querendo dizer. Mas é uma dificuldade de concepção mesmo, conceitual, né? Porque e das pessoas se situarem. Porque a gente tem que ter direita no Brasil. E a direita que nós temos não é direita, é uma coisa nojenta. Isso não é a direita. Eu resumiria tudo talvez em 4, 5 palavras. Nós temos um governo autoritário, extremista, populista, né? E com base nisso, nós temos tudo menos um presidente que honra e respeita a democracia. Então, tudo que não respeita a democracia, que é o direito da maioria respeitando as minorias, ele está fora do processo, ele está fora vou usar o termo usado por ele, né, das 4 linhas da Constituição. E é contra isso que esses centros, é por isso que esses centros se unem no período eleitoral, porque é o caminho a se fazer, e depois, dentro do Congresso Nacional, cada um defende as suas pautas, as suas bandeiras. Mas é importante dentro desse processo, uma coisa que você falou que é muito feliz, eles não têm o direito de sequestrar a pauta conservadora do Brasil. Exato. Porque nós não podemos esquecer que o Brasil é formado por pessoas progressistas, na pauta de costumes, mas temos que respeitar o direito daqueles que têm no conservadorismo uma profissão de fé. Exatamente. Desde que saibam dialogar e conversar. Porque não quer dizer, é que num país desigual como o nosso, parece que é gente que está querendo se aproveitar da desigualdade. E não é. É simplesmente uma teoria diferente. Eu costumo dizer que é o seguinte, que socialista não sabe fazer conta. Porque fica achando que tem que fazer benfeitorias e depois chega no final do mandato, todo o governo socialista do mundo está devendo. Mas aí, olha só, nós temos, é mais um comentário do que uma pergunta, os 2 principais candidatos hoje que estão à frente nas pesquisas, nenhum deles trata efetivamente sobre a lei de responsabilidade fiscal? Perfeitamente. Nenhum.
Então Juliana, não tem agora essa é a questão. Porque flerta, né? Então, porque aí a gente está parecendo que a gente tá sério aqui. Assim, de repente você está aqui num grupo entre mulheres, com uma pré-candidata, única mulher, e é a única que está, de fato, discutindo sobre lei de responsabilidade fiscal, depois de tudo que foi dito aqui, das colocações da Yolanda. E agora? E aí você tem que enfrentar. Até complementando o que vocês estão falando aí no estúdio, dado isso, né, que ninguém está falando dessa tal da responsabilidade fiscal, né? Todo mundo parece que que está ignorando esse problema. Você acha que se a gente, enfim, se esse cenário, né, de Bolsonaro e Lula ali no segundo turno, né, nessa competição, enfim, na divisão de novo do país, vai acabar implicando em, de novo, né, mais desconfiança no país, enfim, a gente corre o risco de repetir 2018 nesse quesito econômico, inclusive, né, das pessoas, dos investidores, das instituições ficarem desacreditadas perante aí o mundo? Eu acho que isso já está acontecendo, Yolanda, que é o populismo, que é um pouco o que a Juliana falou e você fala agora. E é difícil mesmo você furar essa bolha sendo responsável. As pessoas perguntaram para mim outro dia, falou assim, mas se você vira presidente da República, qual que vai ser a sua pauta, a sua prioridade? Na minha prioridade é a responsabilidade social, é acabar diminuir a desigualdade social, dando igualdade de oportunidade, que passa pelas premissas básicas: educação, ciência, tecnologia e inovação. Essas são as bases. Sem contar, paralela a isso, uma produção verde. A economia verde tem que estar no nosso radar, sob pena do mundo não querer investir no Brasil e nós não conseguimos gerar a quantidade de emprego e renda que nós precisamos gerar para acabar com a miséria no Brasil. Então, quando eu falo isso, eu falo sempre fazendo um paralelo, mas para a gente chegar a essa igualdade de oportunidade, fazer as políticas públicas necessárias, construir as 5 milhões de casas populares que as pessoas precisam, é preciso fazer o dever de casa, é preciso olhar para a responsabilidade social. Aí as pessoas falam assim, mas você vai cumprir? Eu falo, eu não preciso, eu sou avalista da minha própria história. Eu votei a favor do teto de gasto, da regra de ouro, das reformas, da reforma do ensino médio, do marco legal do saneamento. Então, eu já mostrei na minha história como parlamentar, né, que eu sou uma liberal moderada, né? Moderada, mas eu sou uma liberal, mas eu sei o que precisa fazer, que não é o Estado estatizando, segurando tudo que vai resolver o problema do Brasil. Ao contrário, quando o Estado chama para si todas as responsabilidades, ele não dá conta do serviço. Ele vai ter que gastar mais do que ele tem. E ao gastar mais do que ele tem, ele vai provocar uma insegurança jurídica, uma segurança política. Ele vai fazer com que o dólar aumente, com que a bolsa caia, com que a inflação chegue a 2 dígitos, e nós sabemos os efeitos nefastos disso. Então essa é a crítica. Não, mas é que é fundamental. É essa crítica que a senhora estava fazendo, por exemplo, da pedalada fiscal em relação às escolhas que a Dilma fez naquela circunstância para lidar com um determinado setor? Oi, tem que chamar alguém? Tem que chamar. Vamos chamar a Fernanda. A Fernanda Camargos. Gente, estou acompanhando tudo, tá? Então não se preocupem, eu tô aqui vendo tudo, acompanhando tudo, e eu queria resgatar uma fala que a gente fez no programa há uma semana atrás. Estava Yolanda, César, a gente estava falando sobre economia, e um defensor do Ciro Gomes falou assim, poxa, mas o Ciro sempre traz boas propostas nas campanhas eleitorais dele, presidenciais, e parece que isso não faz diferença, ele não consegue sair desse número nas pesquisas e que é confirmado na urna. Eu vejo a pré-candidata falando, eu vejo a gente trazendo esse assunto da responsabilidade fiscal, de que os líderes ali das pesquisas nesse retrato atual não abordam esse assunto, e naquele momento a gente estava conversando sobre o porquê, senadora, essas pautas, elas não viram voto. Porque, na realidade, quando você assiste os programas eleitorais do Ciro, quando você vê a fala do Ciro em debates, não é uma linguagem popular. Ele não consegue traduzir isso para a vida das pessoas. Eu vi no seu discurso hoje, inúmeras vezes, você traduzindo para o eleitor médio o que você estava falando. Então, quando você fala da inflação, você fala do supermercado. Quando você fala da responsabilidade fiscal, você fala das escolhas e da prioridade.
Então, eu acho que essa questão de discurso, eu vejo que a senhora está muito preparada, claro, pelo seu histórico, de já ter estado em cargos do executivo, que precisam dessa tradução, vamos dizer assim, mais até do que os do legislativo, tem essa capacidade. Então, eu queria saber como é que a senhora tem se preparado até nesse momento, depois de ter ficado esse tempo todo no Senado, que muda um pouco a linguagem, muda um pouco os acessos. Como é que você está se preparando para conversar com o eleitor médio sobre essas pautas que são sua prioridade e que não são prioridades na cabeça dele nesse momento? Muito boa pergunta, Fernanda. Eu acho que esse é o maior desafio, mas também a facilidade de poder assim, olhar no olho das pessoas e entender o quanto é necessário acalmar um pouco essa angústia, o coração delas e dizer o seguinte: há esperança, há uma porta de saída. É possível reconstruir o país. E a reconstrução, ela se dá pelo social e ela se dá pelo afetivo. É dizer, eu me importo com você e eu sei qual é a saída e como fazer. E ter coragem eu tenho coragem, tenho trabalho e tenho fé no país. E eu acho que essa verdade, essa vontade que eu tenho de fazer com que as pessoas saibam que nós vamos resolver o problema do país a partir de 2023. E que, enquanto isso, eu lá no Senado trabalho para que esse governo não termine de destruir o pouco que ainda sobrou da economia no Brasil, faz com que eu tenha que sair daquele discurso jurídico, como advogada que sou, ou mesmo político como senador, e explicar o seguinte: quando me perguntam assim, mas se você vai privatizar alguma coisa, para que serve o Banco do Brasil, para que serve a Caixa Econômica, para que serve um BNDES, eu dizia claramente, com todas as letras, e aí vai um pouco da experiência, porque se eu fosse uma pré-candidata 20 anos atrás, eu não saberia utilizar essa linguagem. A experiência me trouxe até aqui. Como eu estou me preparando? Eu estou me preparando a vida inteira. Eu estou me preparando desde que eu entrei na Universidade Federal no Rio de Janeiro, e depois fui para a sala de aula, fui prefeita, reeleita prefeita, lidei com a realidade. Ali eu tinha que explicar para as pessoas. A mãe batia na porta da minha casa, porque como prefeita de uma cidade pequena é assim, com um filho, um no colo, outro na barra da saia e mais 2, dizendo o seguinte: acabei de perder a minha casa, meu marido me abandonou e eu não tenho emprego, eu tenho que ir para algum lugar. Então, saber explicar para ela como eu estou resolvendo, como iria resolver, me fez saber que a linguagem que precisa ser usada não necessariamente é a técnica, mas aquela que se faz entender. E é isso que eu quero na nossa pré-campanha. Eu não estou preocupado com que os juristas, os técnicos, os políticos vão pensar daquilo que eu vou dizer, mas eu vou explicar para ela o que é e o quão é importante nós debelarmos a inflação, o quão é importante nós criarmos políticas públicas que incentivem o agronegócio a produzir com menos agrotóxico, com mais economia verde, o quanto isso vai trazer eu vou dar um exemplo simples, só para não protelar, porque aconteceu hoje. Tá? Aconteceu hoje esse exemplo. As pessoas falam assim, como é que você vai falar a importância da Amazônia Legal, a importância do desmatamento zero, de você realmente combater o desmatamento ilegal no Brasil? Eu falei, é muito simples. É muito simples. É mostrar para as pessoas. Vocês assistiram na televisão ontem o desastre que foi lamentável. Nossa, falar deixa a gente emocionada, né? Porque, assim, quase 100 pessoas morreram num desastre ambiental porque fazia um século que não chovia tanto em Petrópolis. Pois bem, no meu estado, que é um estado do agronegócio junto com o Mato Grosso, responsável por, 40% da safra dos grãos que a gente come, está a maior seca, pelo menos no meu estado. Então, dizer que eu não posso desmatar a Amazônia, explicar para ele o que isso tem a ver com a vida dele, tem a ver o seguinte: se eu me desmatar, não chove nos estados que produzem grãos. Se não chover em Mato Grosso do Sul e outras regiões do sul do Brasil, você não vai ter arroz ou feijão na mesa, porque vai estar muito caro, você não vai dar conta. Ou você vai escolher o preço do óleo, que subiu 100% nos últimos 12 meses, ou você vai escolher o arroz com feijão. Você vai comprar o arroz e feijão, vai ter que colocar carvão para poder cozinhar. Então, é explicar para a população a importância do meio ambiente sustentável, de forma que ela entenda no dia a dia dela. E tudo está interligado, a política está interligada com a vida das pessoas. Então, é importante a gente saber, é obrigação nossa, eu acho que é minha obrigação, como senadora, como pré-candidata, me fazer entender e transformar aquilo que a gente quer fazer para o país numa linguagem que ele entenda, até para ele dizer: eu quero votar ou eu não quero votar, eu concordo ou não concordo. Então, estou dando esse exemplo porque eu acho que essa é a nossa missão mesmo. Não é fácil,
né? Não é fácil falar de economia para as pessoas. Não é fácil falar de meio ambiente para as pessoas, mas é possível. Isabela. Eu de novo? Tá. Sim. Vou aproveitar então e falar sobre a CPI. Porque, enfim, acho que a CPI tem desdobramentos, né, que estão para além daquilo que ela se propunha do ponto de vista do rito. Ou seja, a gente talvez não soubéssemos a recusa das vacinas se não fosse a CPI. Então, hoje, qualquer pessoa sabe que o presidente Bolsonaro recusou a vacina várias vezes, né? Não respondeu e-mail no meio de uma pandemia. Quando o Brasil poderia ser um exemplo, né, de vacinação, pelo nosso histórico e pelas possibilidades, a gente acabou ficando numa situação de negacionismo, né? Então, o que eu queria saber é o seguinte, em relação à CPI, qual que é o saldo da CPI? Considerando, né, essas questões que a senhora falou sobre, no começo da entrevista, sobre, inclusive, o PGR, sobre o Aras, mas no sentido mais amplo, qual é o saldo? O que a gente ganha da CPI, tanto do ponto de vista da opinião pública, quanto do ponto de vista daquilo que ela, como comissão parlamentar, deveria produzir? Vida. A CPI salvou dezenas de milhares de pessoas da morte. Eu não tenho dúvida disso. Porque se a CPI não tivesse sido instalada e não tivesse tido a pressão e nós estivéssemos mostrando a realidade, o governo ia protelar ainda mais a compra de vacinas. Então, isso é o ganho maior. Isso não tem preço. Se é uma coisa que eu tenho orgulho, é de ter como líder da bancada impostada a voz dizendo que não. Não é possível que numa CPI que trate de vida e de saúde das pessoas não tenha a voz de uma mulher, de uma mãe para falar aqui. Então, quando a bancada foi para dentro, ela fez toda a diferença. Vamos lembrar que a bancada deu serenidade. Nós fomos de forma técnica equilibrada. Tinha senadoras bolsonaristas e senadoras da oposição e todas na mesma linha. Ciência, ciência, ciência. A vacina no braço do povo brasileiro. Foi isso que a CPI fez. Ela colocou vacina no braço do povo brasileiro. O presidente pode falar o que for agora. Eu vacinei, o país é um dos países que mais vacinou. Ele pode falar o que ele quiser. Mas está lá, para o registro da história. Um dia a história vai fazer justiça ao Senado Federal nesse aspecto. Espero que a bancada feminina, a bancada feminina foi valorosa. Nós tivemos que enfrentar de dedo em risco. Vocês não têm direito à voz. Vocês não têm direito a uma cadeira aqui. Como se nós fôssemos menos. Fala quem pra gente fazer bullying, senadora? É fácil. Olha, se você tem uma foto histórica lá, agora ele está na Casa Civil, fazendo assim, eu e Elisiane sentados assim, a gente teve que levantar. O que não é uma coisa que nos agrada. Né? Não é um senador. Senador. Tá. Então, eu acho que esse é um ponto. Segundo ponto, que aí você falou na opinião pública, ela arranhou, a CPI teve a capacidade de arranhar a credibilidade do presidente da República e a popularidade. Sabe por quê? Um pouco o que disseram lá, um maqueteiro disse lá, eu vi recentemente na imprensa, na campanha do Bill Clinton, né? Isso não é política. Isso é vida, estúpido. Né? Isso é vida. Carville. Quer dizer, isso não é política. Isso não é uma plataforma de rede social onde eu falo, eu penso assim, eu penso assado, vou armar a população, não vou armar. Ali nós estávamos falando de mães que perderam filhos, de filhos que perderam mães, de uma menina de 16 anos pediu, eu quero ser emancipada, porque eu perdi meus pais e eu não quero me separar da minha irmã de 9 anos. Então, assim, não dá para falar, me desculpa a emoção, mas não dá para falar desse assunto e rememorar o que nós vivemos lá, a bancada feminina, e dizer que nós saímos de lá os mesmos. A bancada feminina saiu de lá não só mais indignada, mas com mais coragem para fazer o que é certo e lutar pelas pessoas, pelas famílias brasileiras. É disso que nós estávamos tratando. Então, eu acho que a CPI mostrou que há políticos decentes no Brasil, escancarou o governo omisso, né? A omissão criminosa do governo. Sim. E um detalhe a mais, que eu tive, foi uma sorte de sair da minha voz, da voz de uma mulher, que nós nem estaríamos lá, o nome de um deputado bolsonarista, líder do governo na Câmara, numa suspeita gravíssima de corrupção, na comercialização de vacinas. Sim. Então, há um esquema ali de corrupção que precisa ser investigado, é óbvio, no devido processo legal. Agora vai ser, porque depois dessa radical que foi jogada... Quando eu dava aula, eu falava assim, embora Rui Barbosa sempre dizia, né, que justiça tardia não era justiça, era arremedo, né? Eu também acredito que justiça tarda, mas não falha.
em que uma hora o mandato do procurador-geral acaba e não vai demorar muito, porque ele já está na recondução. Uma hora o presidente da República perde o foro privilegiado. Sim. Uma hora o ministro da Saúde deixa de ser ministro e vai lá para a Justiça Comum para ser julgado. Não estou dizendo se vai ser condenado, mas que se tenha o devido processo. Tá. Né? Então, não vamos esquecer que muitos falaram ali que estavam se tentando comprar vacina com superfaturamento de $1, como se a Sim. vida tivesse preço. Sim. Né? Então, eu acho que a CPI fez o que nenhuma fala infeliz do presidente, nenhuma postagem de um jornalista denunciando algo grave Sim. foi capaz de fazer. Mostrou o governo que nós temos. Agora a população está diante de uma decisão a se fazer agora em outubro desse ano. Ju, Senadora, efetivamente, agora eu vou perguntar, porque eu só entrei no meio aqui da conversa, né? Vamos lá. O fato de você ter sido a primeira mulher a concorrer para uma presidência de uma casa como o Senado, eu acho que é uma coisa, assim, surpreendente, né? No século XXI, sobretudo. Eu sei que a senhora já havia disputado as prévias numa outra circunstância no partido, também para concorrer a essa presidência, e não aceitaram, né? A sua disputa das prévias. Então, o que eu entendo como cientista política, que o partido também deu umas puxadas aí de tapete, tendo uma candidata forte, uma candidata de respeito, e chegou lá, abriram mão da sua candidatura. E essa, também no meu entendimento, foi uma decisão política, de abrir mão de uma boa candidata para ter o apoio a um outro concorrente, né? Então, essa é a questão política. Agora, se a senhora tivesse a possibilidade de coordenar ou de comandar um ministério como o das mulheres, que é um ministério da Damares, que a gente não vê efetivamente ações, eu não sei se vocês veem ações que sejam de grande vulto, de relevância para a promoção da mulher. Direitos humanos, né? A pasta é também dos direitos humanos. Claro, né? dos direitos humanos. Não, sem dúvida. E que, na verdade, trata de toda a questão da misoginia. Ela poderia ter um protagonismo muito maior, inclusive para melhorar as condições nas próprias casas, legislativas, sociais, enfim. O que a senhora faria de diferente? Já que a senhora passa na pele todo dia, né, as dificuldades, os preconceitos, politicamente, como que a senhora trabalharia essa questão? Bom, primeiro que o presidente não me nomearia e não me permitiria trabalhar, né? Então, começa por aí. Mas absolutamente tudo em relação... Não, mas assim, ter um sonho. Em relação aos direitos humanos, faria tudo diferente. Se nós estamos falando de retrocesso, né? Nós não podemos admitir sequer cogitar, discutir qualquer coisa que possa minimamente parecer a esse governo que está aí. Né? Um governo, um ministério que, inclusive, não defende a mulher, as minorias, a família brasileira, quando o próprio governo age contra ela. Então, esse é um ponto. Mas não vamos esquecer, vamos pensar que o Brasil, independente dessas causas, essas pautas que são muito importantes, o Brasil está passando fome. Né? Eu falo também, essa idade, um dia eu prometi para mim mesmo que um dia eu vou falar isso sem me emocionar. Ainda não será hoje, mas vai acontecer. Uhum. Até porque, assim, eu como mãe amamentei minhas 2 filhas. E a dor do choro de um filho que está com fome é algo que, assim, nos toca na alma, no âmago. Hoje, 5 milhões de crianças vão dormir com fome no Brasil. Uhum. Então, quando a gente pensa isso, ou elas vão ser alimentadas porque a mãe vai dormir com a barriga roncando. Essa é a realidade do Brasil hoje. Da média, uma média que foi feita. Eu não tinha ideia disso. Então, assim, diante disso, nós estamos falando de um ministério que tinha tudo e tem tudo para colocar efetivamente um projeto como o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, para funcionar. Uhum. E aí vamos lembrar 2 situações que são muito importantes. Num Brasil tão desigual, o assistencialismo que todo mundo criticava, ele é necessário para aquelas pessoas consideradas abaixo da linha da pobreza. São aquelas pessoas que ganham menos de... Vou arredondar, menos de R$200 por mês. Por mês. Tá. Então, essas pessoas que são consideradas precisam de um assistencialismo, de uma assistência, para que não só recebam esses valores, mas que tenham uma porta giratória capacidade de sair.
Então, nós estamos falando de um governo que tem quase 4 anos, que teve um caixa absurdo, porque nós criamos esse recurso. Vamos lembrar que nós colocamos R$600, Sim. agora R$400, Sim. sendo que a média era de 200 e pouco. Mas não tem nenhum projeto para fazer com que essas pessoas sejam inseridas como cidadãs. Só é cidadão quem come, como disse o Ulisses Guimarães, só é cidadão quem dorme num teto próprio, só é cidadão quem ganha o dinheiro com o suor do seu trabalho. Sim. Então, não ter um ministério da assistência social que abriga essas famílias dizendo como é que está aquela criança, né? Eles chegaram a querer um cadastro único por internet, tirando a assistência social de conhecer a realidade. Porque quando a assistência social vai naquela casa ver, no casebre, se ele está precisando de alguma coisa, ele está vendo se a criança está tendo, se está acontecendo abuso sexual com essa criança, se a mãe está sendo espancada, se o chefe de família ou a própria mãe está com algum problema de dependência química e ela é inserida em algum projeto de desintoxicação. Tudo isso é feito. Esse acolhimento, esse olhar afetivo do Ministério da Saúde, da Assistência Social, eu não vejo, Juliana. Então, isso é o mais grave, né? É acolher a família. Em compensação, fica com políticas ideológicas. Então, né? esse é o Fica ponto. falando de sexo, de políticas promiscuidade. ideológicas. Então, assim, e a gente tem que senadora, tomar um cuidado também, se me permitir, da gente, na hora dos debates, não ficar focando só isso, para mostrar que não é o problema desse governo não é só nesses retrocessos. O problema é que, ao lado disso, você tem uma legião de pessoas desassistidas. Sem dúvida. 5 milhões de 5 pessoas. milhões de crianças crianças dormem com fome. Isso é um negócio Né? que eu não tinha Então, ideia. e dá para cuidar de tudo isso, ainda pensando na lei de responsabilidade fiscal, que foi quase o que foi Claro, arrebentado cortar, aí. Mas é óbvio Não, que sim. Porque foi uma discussão Mas em se- relação. Foi mas, ô, inúmera a hora que Juliana, aumentou o teto. Se você não fizer isso, vai aumentar o buraco a cada vez. Você tem que... Se você, na tua casa... Isso é absolutamente verdadeiro. Se você gasta mais dinheiro do que você tem, o governo, a tendência é imprimir mais. Sim, Então, claro, vou dar um mas, exemplo. mas ninguém consegue Não, eu vou dar um falar exemplo. isso. Não, mas né, então vamos de lá. uma forma consistente. A a minha resposta dela a minha mesma. especialista em marketing político Também. aqui já me disse que é para que a gente- falar uma coisa bem simples. Então vamos lá, Fernanda. O Brasil é um dos países que mais cobra imposto da população brasileira, de forma injusta, né? O rico paga proporcionalmente menos imposto que o pobre. Então, uma das razões é a reforma tributária. Uma reforma tributária que aqueça a economia, que tire imposto da pessoa jurídica, do comerciante, do micro, pequeno, médio comerciante, empresário, da agroindústria, e tribute mais a renda da pessoa e menos da empresa. Com isso, ela tem um caixa, ela contrata mais, ela amplia a sua base e gera emprego. Esse é um ponto. Mas o ponto que a Juliana me falou, e eu vou dar um exemplo a pedido da Fernanda aqui. O Brasil é o país que mais cobra impostos proporcionalmente versus prestação de serviço. Porque nós temos alguns países do mundo que cobram impostos mais do que o Brasil. Tem uma cobrança de algo em torno de 36% a 38%. Mas o serviço de transporte é gratuito, o serviço, enfim. Sim. Né? Então, vamos ficar na realidade do Brasil. Na hora que a gente vai ver a prestação de serviço, além de ser de péssima qualidade, o que nós temos? Nós temos os chamados gastos tributários ou renúncias fiscais na ordem de quase 400 bilhões de reais por ano. O que é isso? Eu tributo e cobro do pequenininho e deixo de cobrar de uma série de categorias. Oficial, por lei. E alguns desses gastos tributários, muito pequenininho, é o Auxílio Brasil. É um gasto. Eu estou gastando. Ótimo, precisa. Porque essas pessoas precisam comer. Só que, em compensação, eu tenho gastos tributários para empresas e tal, que eu não tenho retorno. Então, vamos lá. Se eu tenho um gasto tributário de 400 bi, se eu falar que eu vou diminuir em 10, não linear, porque eu não posso cortar de tudo. Se eu estou falando em diminuir aí algo em torno de 10% por ano, dá para cortar muito mais. Nós temos que cortar algo ali em torno de 25% por ano para chegar em 4 anos com uma conta melhor. Eu estou falando que se eu colocar só 10%, estou falando de 40 bi que eu coloco, que eu injeto no orçamento para fazer políticas públicas. Isso dá para dobrar o Auxílio Brasil, por exemplo. Ou, e aí é uma causa que Mas é minha... a senhora ia cobrar dessas empresas nós mesmas? vamos rever os gastos tributários. Veria isso Ela mesmo? precisa começar também porque- mandando embora todos esses juízes que têm filho. É necessário Nos você fazer penduricais. isso. Num custo-benefício. Eu quero dizer o seguinte, se você também pega todos os gastos tributários, vê assim, eu estou deixando de arrecadar, qual é o benefício para a sociedade? É bom?
Esse fica. É o caso do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é gasto tributário. Eu não vou tirar. Sim. Pelo contrário, se puder, a gente aumenta dentro da Sim. necessidade das pessoas. Então tem que pegar um por um. Paralelo a isso, cortar gastos numa reforma administrativa eficiente, ter um sistema tributário justo, neutro, fiscal, Cortar partido. no sentido de fazer enxugar a máquina de um lado e ter uma tributação justa no outro. Sim. Corta gasto tributário, sobra dinheiro. Uhum. Sobra, entre aspas. Para quê? E aí vem uma coisa que a gente não mencionou ainda, que é o que eu tinha o maior prazer na minha vida como prefeita. Eu fui prefeita de uma cidade de pequena a médio porte. A primeira mulher Quantos prefeita. habitantes? Hoje deve ter 130 mil, mas tinha 100 mil habitantes. Tá. Peguei uma cidade quebrada, o momento era difícil. E eu fui considerada a prefeita na época que mais trouxe indústrias, mais gerou emprego para a Sim. população, mais fez asfalto, mais fez escolas, mais fez creches, mais fez clínicas públicas de saúde, mais fez áreas de lazer. Naquela época, a gente teve uma boa equipe que teve essa oportunidade de fazer um bom trabalho. Mas nada me dava mais prazer, nada, do que dar a chave da casa própria para uma mãe. Porque isso era Pra mãe, uma hein? independência. Pra mãe, é lógico que é pra pra mulher, mãe. tem que É ser. lógico. Porque ela consegue romper um ciclo de violência se ela estiver tendo em casa. Pois Ela consegue claro. dar o de comer pro filho, porque ela não chega no final do mês fazendo conta. Ou eu coloco comida na mesa, ou eu pago aluguel. Uhum. Né? Perfeito. E a cidadania pura. Quer dizer, a partir daí tudo muda na vida dela. É a autoestima, ela passa um batom, ela vai pro mercado de trabalho, ela enfrenta as adversidades, a desigualdade, muda. O filho, né, é a criança que cresce. E aí, por que eu tô dizendo isso? Eu fui prefeita de 2005 a 2010. Eu voltei à minha cidade há um tempo atrás, isso já é um pouquinho antes da pandemia, e eu vi um baita de um homão forte, tal, né, saindo, encontrou comigo, ele falou assim, olha, senadora, a senhora não vai lembrar de mim. Prefeita. Era prefeita. Não, mas me chamou de senadora. Chamou? A senhora não vai me lembrar de mim, mas eu sou aquele menino assim, não lembrava mesmo, nem do nome dele e tal. A senhora deu uma casa para minha família e essa casa mudou a minha vida. Claro. Então é isso. Você fala assim, se eu falar agora para você, é possível construir 5 milhões de casas populares? Hoje a demanda é um pouco mais do que isso. No Brasil, é possível. Porque nós temos uma Caixa Econômica Federal pronta para subsidiar. É quase que a juros perdido. Ela tem caixa para isso. Ela faz um sistema de parceria. Basta que no orçamento geral da União a gente priorize, porque política é a arte de fazer escolhas. As escolhas têm que ser... Saneamento vem antes de casa? É isso que é o... Sim, mas aí, nós avançamos nesse ponto. Nós sim, aprovamos Marco o marco zero. do saneamento. Peraí, só deixa eu falar uma coisa Não. que a assessora vai matar a Não, gente. peraí, que a senadora Ju, tem outra... Ju, dá Tá licença. bom. É Vai o seguinte, terminar. eu quero pedir para cada uma de vocês fazer a última pergunta, por gentileza. Eu prometo ser bem E- rapidinho na ainda dá resposta. tempo. Dá Vou pegar tempo, essa- rapidinho, bem rapidinho. Pode, Carla, Pergunta vamos, né? que não dê resposta muito grande. Vamos. Claro, não. Só sim ou não, né? Vou pegar essa toada aí que você está comentando, senadora, porque há poucas semanas, né, foi anunciada a Helena Landau como coordenadora aí do programa econômico, e uma das falas da senhora foi o seguinte, que vocês tinham um pensamento bem alinhado justamente por defenderem aí uma agenda liberal, mas também com olhar social. Você acha que, dado esse período tenebroso que a gente passou aí nos últimos anos, em que o ministro da Fazenda já teve falas horrorosas, né, contra pessoas empregadas domésticas que viajavam à Disney, já falou contra financiamento estudantil, enfim, algumas falas que acabaram jogando luz Que a internet o tema da agenda liberal como se fosse algo contra, né? Então, parte de quem acompanha a gente acaba colocando essas duas agendas como algo contraditório, algo que não se encaixa. Você acha que é um desafio aliar essas duas agendas, dada essa visão aí distorcida por conta dos últimos anos? Eu não sei se eu entendi, porque cortou um pouquinho, Holanda, mas acredito que tenha entendido a sua pergunta. A resposta é sim, porque ao contrário, ele que não é liberal. O Paulo Guedes pode ser tudo, menos liberal ou neoliberal. Deixa o nome que se quiser isso é outra coisa. O vendedor né? de sonhos. Não, isso é outra coisa. Eu conheço bem, tive lá quando eu estava na CCJ com ele
E a grande questão deles é vitrine. A grande questão desse governo é o seguinte: eu preciso de uma reforma tributária. Qual? Qualquer uma, desde que se apresente para eu chamar de minha. Ah, eu preciso ir na Rússia. Antes de chegar lá, para quê? Para falar que eu pacifiquei, acabei com evitei uma possível guerra ali geopolítica. Então é isso, eles precisam de uma vitrine. Não interessa o conteúdo. Eu estou falando isso porque eu convivi com o ministro Paulo Guedes, eu era presidente da CCJ, nós estávamos votando reformas lá, eu tinha que designar relator, a PEC emergencial no mesmo sentido, e ele não tem nada de liberal, pode ser o nome que ele quiser, que se quiser ele. Né? Aliás, eu não sei como ele tem coragem de permanecer no governo, porque hoje ele é uma figura, ele é figurativo, ele é uma mera, como qualquer par de vaso aí que você tem com flor bonita tal, que encosta na parede e fala, ai, que bonito, mas não passa disso. No caso dele, nem com todo respeito, nem bonito, isso. Nem bonito, adora, nem bonito se viu, bonito. Não dá nem para ser um colírio. Então, assim, não, eu fico imaginando como é que alguém, né, com o histórico dele, ou pelo menos dizem que tem, ele se submete a ser comandado pela ala política do governo. Ele é contraditado, ele diz uma coisa e depois ele é desacreditado por uma ala política que não entende nada de economia e para ele está tudo bem. Né? Não sei, eu não consigo entender essa passividade do ministro da Fazenda diante de tanto desgoverno na área econômica. Aliás, numa pauta que deveria ser liberal, que ele mesmo pregou. A gente entende, senadora, Fê, ele está ganhando de outros lados. Agora é Dona Fê que vai fazer a sua última pergunta. Rapidão aqui, no meu tempo, no pique. Senadora, é o seguinte, nesse momento, então, que a gente está discutindo aí essa unificação do centro, para evitar essa pulverização de votos e repetir de novo, né, as últimas eleições, eu queria saber se em algum momento, retrazendo aqui o começo da nossa conversa, você teme que o fato de você ser uma parlamentar mulher, independente de hoje ser a mais preparada dos outros candidatos, de ter mais histórico no executivo, que o fato de você ser mulher e a gente viver nesse país que passa esse retrato do eleitor médio conservador, isso pode tirar do jogo na hora dessa conversa? Você teme que isso possa ser um fator? Fernanda, eu acho que a única coisa boa nesse aspecto é saber, né, que a mulher tem a sensibilidade de entender que o momento passado já passou, que os erros não podem ser perdoados dos governos passados e que é preciso olhar para frente. O que eu quero dizer com isso de forma bem objetiva, essa é a resposta mais rápida que eu vou dar. Por números e pesquisa. A pesquisa mostra que a maioria absoluta da população feminina no Brasil não quer nem o ex-presidente nem o atual presidente. Ela ainda não sabe em quem votar. Com base nisso, a gente tem uma avenida para trabalhar. E não há aquele discurso de que mulher não vota em mulher. Isso não é verdade. Pelo amor de Deus. Isso eu vou falar com uma única frase. Quando o TSE conseguiu fazer o que nós no Congresso não conseguimos, que era garantir, se nós temos 30% de cadeiras de candidaturas mulheres, nós teríamos que ter 30% do tempo de rádio, 30% do tempo de televisão, para ter visibilidade, nos apresentarmos como candidatas, e 30% do fundo, já que os homens vão receber, a gente receber 30%, quando o TSE baixou essa resolução, numa única eleição, na Câmara Federal, nós saímos numa recorde, num número de 55 deputadas federais para 74. Aumentou quase 50% o número de mulheres eleitas. Então, a mulher vota em mulher, homem vota em mulher, ele só precisa enxergar essa mulher. Para isso existe o tempo de rádio, televisão, propaganda eleitoral, e foi o que aconteceu. Você vai ver, nós vamos nos surpreender daqui para frente nas câmaras, a participação feminina cada vez mais crescente em função dessa nova regra. Eu acho que esse é um ativo. Juliana Fratini, sua última pergunta breve, por gentileza. Uma pergunta que eu posso responder sim ou não, assim. Isso. Sim ou não? A minha vai ser de sim ou não. Sim ou não? Sim, então pergunta primeiro. Não, Juliana, por favor. Tá bom, não, é que são tantas coisas, não, sim ou não. Eu gostei muito da pergunta aí da Fernanda agora, dessa questão da senhora falar que houve um avanço em relação ao pleito passado. A Câmara ganhou praticamente mais 50% de candidaturas femininas e mesmo assim, no total, isso representa 15% de todos os
parlamentares Juliana, eleitos. Pergunta. Bom, o que a senhora acha que realmente vai mudar? A senhora acha que é possível pensar também sobre uma divisão de cadeiras, ao invés só de a gente trabalhar com porcentagens para a mulher ter a reserva de cadeiras? Rapidamente, esse é o nosso sonho, mas eu não tenho fé que isso aconteça nos próximos anos, a não ser que nós elejamos uma mulher presidente da República. Bom, dito isso, eu tenho um projeto que esse sim, agora de forma séria e prática, assim, rápida, o que a gente sabe o seguinte, que a eleição começa muito antes do processo eleitoral. Começa na escolha dos candidatos. Se eu tenho executiva dos partidos composta só de homens, eles vão escolher os melhores homens e as piores mulheres dentro, não estou dizendo que é todos, mas há quase que uma regra assim. Então, há um projeto nosso, e o MDB já fez até um acordo no TSE, nesse sentido, independente de lei, estabelecendo o seguinte, um projeto, eu até pedi hoje para o Rodrigo Pacheco, o presidente falou que vai tentar pautar a semana que vem. Colocar 30% de mulheres nas executivas dos partidos. Porque aí a mulher que faz parte da executiva, ela vota. O poder de voto no executivo é muito forte. Decide o rumo. Vai compor, não vai compor, vai coligar, quem entra, quem é candidato. A mulher na executiva vai buscar mulheres competitivas. Não é qualquer mulher laranja para compor. É a mulher líder de bairro, a mulher professora, a mulher gerente de uma fábrica, é a mulher jornalista, é a mulher profissional liberal. Então, as mulheres competitivas precisam estar na eleição. Ocupando as instituições partidárias, né? De uma forma mais e na eleição. E para elas estarem na chapa, é preciso que tenha mulheres na executiva buscando essas mulheres. Eu acho que é isso que pode fazer a diferença. Perfeito. Isabela Calil. Tá, eu vou fazer bem rápido, hein? Já ouvi declarações da senhora, então sei anteriormente sua posição, mas sobre vice-presidência. Daqui para frente, sim ou não? Não, eu só tenho um plano, que é o plano A. Eu sou, como única mulher, eu não posso me dar ao luxo de fazer escolhas. É fundamental que não falte, desde a época da Marina, acho que foi há 4 eleições atrás, que não falte nenhuma eleição para presidente da República um timbre feminino num universo tão masculino como o nosso. Principalmente num momento como esse. Como é que não vai ter uma mulher para falar da dor de uma mãe nesse momento que não tem o que dar de comer para o seu filho? Que está lá com uma lona. Aqui, nós estamos em São Paulo, nas praças públicas, porque ela teve que fazer uma opção e ela não pôde pagar o aluguel. Como é que nós não temos uma mulher para falar dessa mancha que é a violência, né, contra a mulher, que, aliás, desculpa terminar dessa forma, mas é uma coisa que a gente também tem que mudar. Não é violência contra a mulher. 60% da violência doméstica, de estupros e de assédio e tudo mais, acontece com crianças de 0 a 12 anos no Brasil. Então, como é que nós não temos... Eu estou falando dos nossos filhos. Sim. Né? Então, assim, e como é que não tem uma mulher para mostrar que entende de economia, que mulher entende de economia? Lei de responsabilidade fiscal. Lei de né? responsabilidade fiscal, né, Bárbara? Lei de responsabilidade fiscal. Então, acho que eu tenho a minha pré-candidatura é muito maior do que a do meu partido, é muito maior que eu, né? O que nós representamos. E eu quero poder ser a voz da mulher, independentemente da questão ideológica, nessa pauta tão séria que é dessas crises sem precedentes na história do Brasil. Senadora, pois é. Obrigada. E o João Dória esteve aqui nesse programa e ele insinuou que a senhora vai ser vice dele. Ele não falou nada que eu convidei para ser meu vice também, não? Pois é. Eu acho que faz mais sentido, mas aí eu escolheria um vice mais... Assim, bom, eu não vou nem... Nós vamos estar todo mundo conversando lá na frente. O Centro Democrático tem o mesmo propósito. Sim. Primeiro, antes de tudo, defender a democracia, dizer que amamos a democracia e não abrimos mão dela. Segundo, garantir que o Brasil é um país sério, que respeita contratos, né, que podem investir, trazer seus dólares para investir no Brasil, que serão muito bem-vindos, o turismo do Nordeste, as indústrias estão precisando de investimentos, venham investir em ciência, tecnologia e inovação, venham abrir as portas para essa juventude que precisa entrar no mercado de trabalho, né? Então, nós temos esse compromisso. Temos o compromisso da responsabilidade social, né, socioambiental, né, com o direito das minorias. Enfim, as nossas pautas são muito parecidas para termos que ir para um processo eleitoral apartados. Acho que estaremos todos juntos no mesmo propósito, que é servir ao Brasil, né, especialmente servindo as pessoas. Bem, eu me congratulo com a senhora e eu tenho como uma verdade assim total que se a senhora concorrer, a senhora efetivamente vai elevar o nível e a honradez dessa eleição.
Eu agradeço muitíssimo Eu a que senhora ter agradeço. vindo. Obrigada. Espero que as portas estão sempre abertas aqui para a senhora e que a Obrigada. senhora volte como presidente, talvez. Quem sabe, vamos. Mas eu quero voltar antes. Quem Pode sabe? me convidar. Muito obrigado. Tá longe ainda a eleição. Tá bom. Obrigada a todos. Muito obrigado. Obrigada, senadora. Fernanda, Yolanda. E Que alegria. agradecer a paciência de todos que estão nos acompanhando aí. Muito Ó, obrigado. primeirinho, hein, gente? Primeiro programa aqui com as mulheres e com a senadora, né? Né, Bárbara? Muito obrigada. Então tá. Muito obrigada a todas, inclusive Fernanda, Iô, Juliana, Isabela, que é a mais discreta de nós todas, pelo que eu já percebi. A mais sensata, a mais sensata. A Yolanda também. é bem quietinha. A Fernanda já é mais das minhas, assim, e a Juliana é hors concurso, né? Quem ganha da Bárbara? Ninguém, né? Não, ninguém. Ninguém. Que isso? Bom, Obrigado. acabou? Tá bom.